Vamos agora ver, se vocês estiveram com atenção, há 15 dias atrás, quando o pastor Jorge esteve aqui a ensinar a primeira lição. Tomé, podes... E isto tem truque hoje. Há vários slides que tens que ir carregando, porque aparece linha a linha. E o próximo é um deles. Se puderes, agradeço. Ah, não. Não. Isto é os slides do pastor Jorge. É o outro PPT. Ha! Ainda por cima já mostraste uma coisa. Então eu vou perguntar, sem fé, podem por favor completar esta frase. Sem fé é possível... Uau, espetáculo que vocês tiveram mesmo com atenção, hein, pastor Jorge? Já passaram, pelo menos a primeira lição. Estava ali. Então vamos ver outra. Nós andamos por e não por... Ah, tá, também tá. E o justo viverá pela... Tá, sim senhor. Parece que tiveram com atenção, mesmo não mostrando ali. Exatamente, recapitulação, é isso mesmo. Agora podes ir clicando. Sem fé é impossível, já vimos. O justo viverá pela fé, próximo. E o que não é por fé é... Agora foi mais tímido, não é? É pecado, sim senhor, é o que está escrito na Bíblia. Podemos dizer sem vergonha. O que não é por fé é pecado. E nós andamos por fé e não por vista. Pode já passar ao próximo, se faz favor. Só para vermos. Sair aqui da frente. É mesmo isto. E isto é uma pequena recapitulação de tudo o que nós ouvimos aqui há 15 dias atrás, quando o pastor Jorge ministrou a primeira aula. Ok, vamos ao próximo slide. Eu gostava... Próximo. Não, próximo. E próximo. Agora para. Isso, aqui. Obrigada. Gostava só de lembrar uma coisa que o apóstolo Ted diz muitas vezes, que é a fé é para com uma pessoa. Não é para com uma promessa, não é para com uma coisa, é para com uma pessoa. Ora, para nós conhecermos essa pessoa e podermos ter fé nela, ou melhor, para nós podermos ter fé nessa pessoa, nós temos que a conhecer. E esta é a base daquilo que nós vamos falar. Há 15 dias cobrimos quatro capítulos, hoje vamos cobrir 3 capítulos, do 5 ao 7, e depois, no próximo domingo, o pastor Jorge terá mais 2 e no outro a seguir o pastor Paulo terá mais 2. Portanto, e eu também trouxe aqui uns extrazinhos, umas coisazinhas que vos quero falar, à maneira do que acontece às vezes ao sábado, não é? Sim, porque eu não tenho estado cá, mas eu ouço tudo. E os 2 sábados que o pastor Paulo ensinou, eu já ouvi tudo, ok? Tudo. E tomei nota. E, portanto, também o pastor Paulo traz muito material que não está no manual e eu hoje também trouxe algum material que não está no manual. É imitar bons exemplos. Portanto, slide 4. A fé precisa de um fundamento de justiça. E o fundamento para construir uma fé forte é conhecer a integridade de Deus e a sua palavra. O que é integridade? Como é que nós podemos traduzir integridade? Quando nós dizemos que uma pessoa é íntegra, é porque essa pessoa é verdadeira, faz o que diz. É de confiança, faz o que diz. Se a pessoa diz que vai fazer qualquer coisa, nós podemos ficar descansados, já sabemos que tem palavra. É isso mesmo, tem palavra. Então, a integridade de Deus e da sua palavra é isso mesmo. Nós podemos ficar descansados, porque se Deus diz alguma coisa, quer dizer que vai fazer. Aliás, é o que está precisamente em Jeremias 1,12. Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Tudo aquilo que Deus diz, e nós muitas vezes oramos, obrigado Deus, porque a tua palavra não volta para trás vazia. Pois não, porque uma vez que a palavra de Deus é proferida, Deus vela por ela para se cumprir. É como as leis, não é? Então, mas há outra coisa que nós vemos, é que Deus e a sua palavra são um. Então, Deus não mente. E tudo aquilo que fala, mais tarde ou mais cedo, vai cumprir-se. Aliás, está lá escrito em Tito, no capítulo 1 e no versículo 2, é isso que lá diz, que Deus não mente. Pastor Jorge, há 15 dias dava o exemplo da paragem do autocarro, não é? Nós sabemos que o autocarro vai passar ali, vamos para a paragem. Quer dizer que temos algum nível de fé, não é? Que a Carris ou que for a área metropolitana vai cumprir aquilo que diz e que o autocarro vai lá passar, não é? Então, se a palavra de Deus
não volta para trás vazia. Se Deus não mente e se Deus cumpre sempre aquilo que diz, porque é que nós tantas vezes estamos naquela, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? O que é que vai? Olha, tu não passas a noite acordado para ver se o sol nasce ou não nasce, pois não. Vais dormir e quando acordas confias. Há muitos que até acordam antes do sol nascer, não é? Mas, e porque tem que ser e porque têm que ir trabalhar. Mas tu não passas a noite acordado para ver se o sol nasceu ou não. Quando acordares, vês que nasceu. E ele nasce todos. Quer dizer, na verdade, nós sabemos que não nasce, que é o movimento de rotação da Terra, é que faz com que o Sol se ponha. Mas agora vamos simplificar, senão não saímos daqui com as explicações científicas. Não passas a noite acordado para ver se isso é verdade ou não. Tu sabes que é verdade. Então, quanto mais uma pessoa que não pode mentir. Verdade? Então, se não fazemos isso para com o sol ou paragem de autocarro, deixa lá ver, quanto mais não devemos fazer isso com Deus. E se nós ainda estamos inseguros dessa verdade, porque às vezes são situações muito complicadas e nós ficamos na dúvida se vai mesmo acontecer ou não e se Deus vai cumprir ou não aquilo que diz, então aquilo que nós temos que fazer é passar tempo com Deus e com a sua palavra. E eu hoje vou-vos dizer isso até à exaustão. O segredo para qualquer coisa na nossa vida é passar tempo com Deus e com a sua palavra. E não sou a primeira a dizer isto hoje, já foi dito aqui. O segredo é passar tempo com Deus e com a sua palavra e deixar o Espírito Santo ministrar aos nossos corações. Ainda por cima, nós sabemos, a palavra é uma pessoa, verdade? É tímida essa resposta. Quem é a palavra viva? Jesus. O que é que Jesus fez? Ele morreu, ele deu a sua vida por nós. Querem maior prova de amor que esta? Então, se Jesus, a palavra viva, deu a sua vida por nós, em nosso favor, o que é que há para duvidar de Deus? Vocês sabem que em fevereiro eu fui ao seminário bíblico da escola Rema, e aquela escola é uma escola, começou por ser uma escola bíblica e depois foi fundada também a igreja Rema. Aquela escola é toda, e aquela igreja é toda acerca de fé. E eu lá ouvi várias frases e uma delas foi, vou-te pedir, tu me passas para o próximo slide. Este slide a que vem a seguir é um conjunto de frases que eu quis colecionar para colocar aqui. A primeira, não é que exista um capítulo no manual chamado A Fé Opera pelo Amor, mas eu quis colocá-lo aqui. Nessa semana de seminário eu ouvi tantas vezes a fé opera pelo amor. Porquê? Porque antes que nós pudéssemos ter fé, Jesus, por causa do amor que nos teve, morreu por nós. O Pai enviou o seu Filho para ser sacrificado por nós. Por isso é que a fé opera pelo amor. O amor de Cristo. Quando nós temos a revelação do amor com que Cristo nos amou, não há como não ter fé nele. Não há como não ter. Ele já fez o mais difícil. Podemos dizer, quando é que Deus nos ama? Sempre. Quem é que disse? Obrigada, irmã Modesta, obrigada. Deus ama-nos sempre. E quando é que Deus falha? Nunca. É mesmo isso. Só que, claro, não chega a ter essa informação aqui, nós precisamos ter a revelação aqui, não é? Então, nós, na verdade, nunca seremos fortes na fé se nós não andarmos em comunhão com a palavra e com o Espírito Santo. Portanto, à medida que nós conhecemos Deus pessoalmente, sabemos quem Ele é, o que é que Ele quer e nós vemos a sua fidelidade na nossa vida, então a nossa firme persuasão nele, ou seja, a nossa fé nele, tornar-se-á mais forte. Há mais duas frases aqui neste slide, se tu puderes pôr a primeira, obrigado. Esta está no manual, comunhão é a mãe da fé. É isto mesmo, à medida que nós andamos com Deus, à medida que nós temos comunhão com Ele, então a fé vai crescendo e vai sendo desenvolvida. A outra também está no manual e eu achei curioso e coloquei também aqui e diz, esta é uma frase, talvez aqui não conheçamos tanto, mas onde eu estava no seminário bíblico esta frase é muito conhecida. A Bíblia assim o diz e eu creio nisso e está determinado. Esta é uma frase do irmão Kenneth Hagin.
o fundador da escola Rema, e quando eu lá estive, havia muitas pulseiras destas à venda e porta-chaves. Sim, várias pessoas desta casa têm estas pulseiras. E só tinham 2 frases disponíveis. Uma, que foi esta que eu comprei, diz, tem o versículo de Provérbios 4,13, que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso passar por esta dificuldade no trabalho, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso passar pela perda de um ente querido, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso sofrer bullying até ver a justiça de Deus manifestar-se na minha vida, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso passar por uma dificuldade tão grande na minha família, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Amém. A segunda frase era esta, em inglês, claro, mas era esta, do irmão Hagen. Se a Bíblia diz e eu creio nisso, está determinado. E aqui abríamos outro capítulo completamente novo, e eu não quero dispersar muito, mas quero falar nisto. Já tivemos aqui o curso sobre a oração, e uma das coisas que nós sempre fazemos é oramos, juntamos-nos a oração de concordância, juntamos-nos 2 ou 3 e concordamos. Mas às vezes nós não temos com quem orar. Às vezes somos só nós. Mas não somos só nós, porque se nós temos a palavra de Deus, que é uma pessoa, portanto já somos 2, e depois temos o Espírito de Deus, que também é uma pessoa, já somos 3. Então, se nós orarmos a palavra, concordando com a palavra e com o Espírito, nós fazemos aquilo que está escrito na palavra. Ligamos na terra para que seja ligado no céu, concordamos na terra para que seja concordado no céu. Então está determinado, está decretado, mais do que determinado, está decretado. E vocês sabem como é que é aqui? Nós temos leis, não é? Que o Governo, a Assembleia da República, seja uma lei ou um decreto-lei, emitem, mas depois normalmente tem portarias que regulamentam as leis e que operacionalizam, não é? Dizem na prática como é que vai funcionar a lei. E aqui é a mesma coisa, a partir do momento em que está decretado, a lei está emitida. É para se cumprir. Como é que ela vai ser cumprida? Às vezes leva algum tempo para nós entendermos como é que vai ser cumprida. Ela é decretada no céu e às vezes levamos algum tempo a ver a coisa acontecer na terra. Mas nós podemos ter a certeza que a partir do momento em que é decretado, vai-se cumprir. Vai acontecer. Vai acontecer. O que se passa muitas vezes é que muitos cristãos hoje estão a lidar... Uma coisa que já foi dita aqui hoje e também foi dita, de salvo erro, na semana passada pelo pastor João. Nós não somos pecadores. Nós somos santos. Nós somos santos. Aliás, se formos ver as cartas do apóstolo Paulo que estão na Bíblia, ele fala aos santos de Roma, aos santos de Corinto, aos santos não sei o quê. Nós somos santos. O que não quer dizer que de vez em quando não metamos a pata na poça, salvo seja. Desculpem-me o bom português, não é? Mas nós somos santos. Só que muitos cristãos ainda estão a lidar com a consciência do pecado na sua vida, ou da injustiça na sua vida. E isso faz com que nós tenhamos tantas dúvidas se Deus vai mesmo fazer aquilo e achamos que não merecemos o que Deus prometeu que vai fazer, que estamos constantemente a colocar-nos numa posição digna de receber, em vez de simplesmente acreditar que Deus vai fazer. Então vamos tirar isto da frente já. Nós nunca fomos dignos. Não éramos dignos. Diz lá em Romanos 5,8, mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não merecíamos. Não merecíamos. Éramos pecadores. Estávamos afastados. Não merecíamos. Ok? Mas, como já ouvimos também aqui várias vezes o apóstolo Ted dizer, Deus já nos julgou. Nós já fomos julgados. Quem é que sabe isso? Nós já fomos julgados. E nesse julgamento, Deus proferiu uma sentença. Qual foi a sentença? Misericórdia! É uma coisa que o apóstolo Ted costuma gritar. Misericórdia! Eu amo-te! Tu és importante para mim. E eu escolho amar-te, eu escolho dar-te.
É o julgamento que Deus já fez para nós. E é a sentença que nós temos. É a misericórdia de Deus e o amor de Deus para conosco. É isso. É por isso é que nós hoje podemos vir confiadamente à presença de Deus, à sala do trono, sabendo que a graça de Deus está lá, em todo o tempo. Então, nós não merecíamos, de facto. Não vale a pena estarmos a tentar colocar ainda hoje numa posição em que sejamos dignos de receber, porque essa dignidade e esse mérito é-nos dado apenas e só pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Só isso. Só isso. Então vamos aceitar e receber este amor incondicional de Deus e vamos acreditar naquilo que Ele nos diz. Deixa lá perguntar outra vez. Quando é que Deus nos ama? Sempre. Agora já está mais sólido. Sempre. Quando é que Deus falha? Nunca. É mesmo isso. Sabem quando Jesus dizia obrigado, Pai, porque sempre me ouves? E era assim que Ele começava as suas orações. E eu não dizia muito mais do que isso. Porquê? Porque é a natureza de Deus. Quando Ele nos ouve, seja qualquer um de nós. Ó Pai, eu sei que fiz asneirola, mas eu estou aqui tão aflito e preciso tanto da tua resposta. E preciso tanto do teu consolo, e preciso tanto do teu carinho. A natureza de Deus não o deixa ficar quieto. Agora não te vou ouvir que tu portaste mal. Nós somos pais. Quem é que está aqui que é mãe e pai? Nós não somos capazes... Mãe? Pai. Obrigado. Nós não somos capazes de fazer isso aos nossos filhos, não é? Nós não somos capazes de fechar os ouvidos e não fazer nada. Quanto mais Deus. Quando nós vamos à sua presença e quando nós dizemos, olha, eu preciso tanto da tua ajuda, então acham que Deus não vai responder? Por isso é que Jesus dizia, obrigado, Pai, porque sempre me ouves. Sempre me ouves. E às vezes o que Deus ouve não é as palavras, ouve o nosso coração e o que está aqui dentro. Então, vamos deixar de nos tornar dignos e vamos começar a agir de acordo com a palavra. Tomé, se puderes, slide 6, se faz favor. Isso mesmo, agir de acordo com a palavra. Depois de agirmos de acordo com a palavra de Deus, isto começa-se a tornar natural. E é o primeiro estranha-se e depois entranha-se, não é? É estranho, ao princípio, até porque temos muitas vozes na cabeça, isto é uma parvoíce, o que tu estás a fazer, alguma vez isto vai funcionar, etc, etc, etc. E Deus disse, mas isto não é para ti, e mais não sei quantas coisas. Mas à medida que nós vamos agindo sobre a palavra de Deus, isto vai tornar-se natural para nós. Agora vou dar um exemplo. Imagina, estás a conduzir um carro, chegas a um cruzamento, tens lá um polícia de trânsito. O polícia diz, para, o que é que tu fazes? Paras. Não precisas de ter fé nele para parar. Se o homem te manda parar, ou a mulher, tu paras. E quando ele diz avança, ficas ali. Será que é para avançar mesmo? Será que eu vou ter caminho para avançar? Será que é a altura certa? Será que não é da minha cabeça? Será que não sei o quê? E entretanto estão os carros todos atrás de ti a buzinar? Não, tu vais avançar. O homem diz avança e tu avanças. Com Deus é a mesma coisa. Deus diz, faz assim, e tu fazes. O médico diz-te, come mais salada, come mais sopa, que é bom para a saúde. O que é que tu fazes? Não fazes isso? Pronto, ok? Pelo menos, couves de Bruxelas, não. Deus não me obriguem a comer couves de Bruxelas, está tudo bem. Comes mais sopa, comes mais salada, nem que seja mais uma vez por semana. Porquê? Porque é bom para a saúde. Então, e porquê é que não fazes a mesma coisa com Deus? Se consegues fazer isso no natural, porquê é que não fazes no espiritual? Bora lá. Vamos pelo menos dar o benefício da dúvida a Deus e vamos fazer assim, ok? Pronto. Mas eu não sei o que é que Deus me diz. Então já experimentaste ler a Bíblia? E já experimentaste orar em línguas hoje? Mas eu não sinto fazer isso. Doutor, desculpe lá, eu não vou comer mais salada nem mais sopa porque não sinto. Experimenta lá ir para o teu trabalho dizer que não sentes. Olha, chefe, não vou fazer isto, patrão, não vou fazer isto porque não sinto. Não vou trabalhar hoje porque não sinto. Experimenta lá. Se tu no natural fazes, porquê é que no espiritual não? Tens que ficar à espera de sentir
Mas quem é que está no trono da tua vida? São as tuas emoções, os teus sentimentos ou é Deus? Então vamos acabar com o crap, como se diz em inglês, desculpem-me agora o inglês. Vamos acabar com a conversa de chacha e vamos começar a fazer, ok? Se nós já sabemos que Deus faz o que diz, cumpre o que promete, Deus e a sua palavra são um, porque a palavra é Jesus, Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo estão sempre unidos numa única verdade. Então, e tudo o que Deus faz é por amor, é movido por amor, é para nos abençoar e não para nos castigar. Malta, se o polícia te diz para avançar, tu avanças. Se Deus te diz para avançar, tu avanças. E depois o que é que vai acontecer a seguir? Deus sabe. Quem é que faz as coisas? És tu ou Deus? Se orar por alguém que está doente, quem é que faz a cura? És tu ou Deus? Tu só fazes a tua parte. Tu oras, mas Deus é que cura. Houve talvez aqui há 2 anos, houve uma altura que eu sentia que estava a andar que não tinha chão. E eu disse, olha Deus, quem me conhece sabe que eu preciso de controlar tudo. Tenho que ter tudo debaixo de controle. Estar a andar como se não tivesse chão estava a ser muito difícil para mim, mas eu disse a Deus, olha, estás-me a mandar avançar, eu não vejo caminho para avançar, mas pá, tu dizes, eu acredito que tu me seguras. E assim foi, até me sentia tonta. No natural parecia que tinha reações com o que se estava a passar no espiritual, mas avancei. E Deus honrou, claro, porque eu estava a ser obediente. E se eu fosse perguntar a cada um de vocês aqui hoje, quantas histórias não teríamos destes géneros também? Ou sermos obedientes a Deus, abre-nos caminho de uma forma que nós não imaginamos, porque nós não sabemos o que é que Deus vai fazer. E Deus faz sempre coisas diferentes, de maneiras diferentes. Não vale a pena nós acharmos que sabemos como é que Deus vai fazer, porque não sabemos. Ok, slide 7. São três capítulos. O primeiro é este, a integridade da palavra de Deus. Depois há mais 2 que vamos avançar um bocadinho mais rápido, mas este queria mesmo criar aqui alguns fundamentos. Ok. Agora, então, nós já tínhamos ouvido o pastor Jorge falar de que todos nós recebemos uma medida de fé e que é possível fazê-la aumentar. Portanto, se todos nós recebemos uma medida de fé, nós não vamos pedir, oh Deus, dá-me fé. Já tens. Ok? Fé, tu já tens uma medida que acontece com a tua salvação. Conforme tu entregas a tua vida a Deus, recebes uma medida de fé. Recebes também outras coisas, não é? Recebemos a salvação, recebemos a misericórdia, recebemos a graça de Deus, recebemos muita coisa. E recebemos também uma medida de fé. E agora como é que fortalecemos a nossa fé? Assim. Primeiro, eu disse que ia ser chata neste ponto, a palavra de Deus. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se não tiveres o coração cheio da palavra, a boca não vai falar a palavra, vai falar mexericos, não era o que estavam aqui a dizer? E coisas que não interessam nada. Nada. E que não edificam nada à tua vida. Então é sopa da palavra. Sabem as esponjas? Quando a gente tem sopa de detergente, quando apertamos a esponja, o que é que sai? Espuma, não é? E algum detergente. Assim também tem que ser connosco. Nós ensopamos-nos na palavra. E quando somos apertados, porque somos, vamos ser, isso vai acontecer, uma forma ou de outra na nossa vida, o que é que sai? A palavra, ou pelo menos a espuma da palavra. É mesmo isso. Outra coisa, descobre quem tu és em Cristo. Como é que nós descobrimos? Ouvindo, por exemplo, o pastor Paulo ensinar sobre os direitos e privilégios da filiação. Quem é que eu sou? Que direitos é que eu tenho? O que é que acontece quando me torno um filho de Deus? Por exemplo. Outra coisa, descobre o que tens e os teus privilégios em Cristo e começa a agir sobre a palavra. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando aceitei Jesus é não peças paciência porque vem tribulação. Paciência, fé, fruto do Espírito. Tudo o que tem a ver com fruto do Espírito é espiritual. É, como o nome indica, não é muito difícil de entender. Então, quando nós pedimos estas coisas, o que vem é oportunidades de nós exercitarmos essa parte do fruto do Espírito. E, portanto, sendo espiritual, é isso que nós, quando estamos a pedir,
domínio próprio, vais ter oportunidades de exercitar o teu domínio próprio. Eu não preciso mais dessas. Não preciso. E no outro dia alguém me estava a perguntar, então e saúde? Se eu pedir saúde, Deus dá-me doença. Não, não é a mesma coisa, não é? Embora nós possamos, e de facto relacionamos saúde também com um tema espiritual, em primeiro lugar, a saúde é do corpo, não é? E, portanto, segues aquilo que o médico te diz, sim, e comes mais sopa e salada, sim, e fazes ginástica, essas coisas todas, e mexes o corpo. E oras, agradeces a Deus, agradeces pela fé que Ele te dá, agradeces pela cura que Ele te dá, e quando está doente, a Bíblia também diz o que é que temos que fazer. Os presbíteros vão lá, ungem com óleo, impõem as mãos e serão curados. É o que lá diz, ok? Mas, por amor de Deus, desenvolve hábitos saudáveis primeiro, ok? Então nós recebemos uma medida de fé, nós recebemos a vida eterna e abundante, nós recebemos a vida plena, recebemos saúde do espírito, da alma, da mente e do corpo. Nós recebemos tudo isso quando aceitamos Jesus, quando recebemos Jesus. E por isso, começamos a agir. Mesmo que não tenhamos a prova física, científica de que é assim, nós agimos como se fosse verdade. Porque, by the way, é mesmo. Ok? Capítulo 8. Slide 8. Próximos capítulos são os meus preferidos, por acaso, deste manual. E começa logo a dizer, a fé é do coração. Então é daqui, não é daqui. A fé é daqui. Em Marcos 11, nos versículos 22 a 24, diz que qualquer que disser, vocês sabem esta história, é muito conhecida, qualquer que disser a esta montanha, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, não duvidar no coração, quer dizer que é crer no coração. Não é? E isso quer dizer o quê? O que é crer no coração e onde é que está no coração? Vocês sabem, nós somos espírito, alma e corpo, somos triunos, assim como Deus é um Deus triuno, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, espírito, alma e corpo. Onde é que acham que está o coração? Será este músculo físico que nós temos aqui a bater? Se nós queremos nesse coração, quando o nosso corpo deixar de existir, quer dizer que não poderíamos ter mais fé? Temos a alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vontade, mas o nosso coração é, como diz aqui 1 de Pedro 3,4, é o homem encoberto do coração, é o nosso espírito. Nós muitas vezes falamos no homem interior, na mulher interior, no nosso ser interior, está encoberto, está cá dentro, é o nosso espírito, faz parte de quem nós verdadeiramente somos, porque o nosso corpo, um dia destes, vai cair sem força e sem vida, não é? A nossa alma e as nossas emoções estão ligadas ao nosso espírito, mas nós não podemos ver, não é? E o nosso espírito é quem nós somos realmente. Então é neste espírito, é no nosso espírito, no nosso coração que nós devemos crer. O espírito é a parte do homem que já nasceu de novo. A mente não nasceu de novo. A alma, emoções, sentimentos não nasceram de novo. Podem ser influenciados, mas não nasceram de novo. Por isso é que a palavra também diz, nós devemos continuamente renovar a nossa mente pela leitura da palavra, certo? Porque a mente não nasceu de novo. E por isso é que nós precisamos continuamente de nos ensopar na palavra de Deus. Ok? Então, slide 9. Está quase. Só há 12, portanto está quase. A fé é do coração e não é um acordo mental. Agora queria parar aqui. Oi, obrigado. Porque nós já muitas vezes ouvimos o apóstolo Ted falar do como é que era no tempo da antiga aliança, que era um regimento, uma governance, não sei como é que se diz em português, do bem e do mal. Era um governo do bem e do mal e, portanto, era baseado em informação. Mas nós vivemos na nova aliança, em que é baseada em graça. É baseada em revelação. O que acontece é que muitos cristãos ainda, à maneira antiga, da antiga aliança, procuram informação para poderem ter fé. Amigos,
vai acontecer. Não é com base no que a gente sabe aqui, é com base no que a gente sabe aqui. Ok? Portanto, não vamos buscar informação, não é por muito vermos telejornais, não é... Claro que ler inspira-nos. E ler as coisas certas, ou ver filmes, inspira-nos. Ainda já, aqui algumas vezes, já falámos, por exemplo, da série dos The Chosen. Inspira-nos, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma, mas nada substitui, nada, nem pregações, nem louvores muito inspirados, substituem o nosso relacionamento direto com Deus e aquilo que Ele fala ao nosso coração. Nada. E agora falo direto para as mulheres, que é assim, a gente gosta, quando estamos na cozinha, quando estamos a fazer o nosso trabalho da casa, etc, etc, vamos pondo uma pregaçãozinha, vamos ouvindo um louvorzinho, não há nada de mal nisso. Mas nós precisamos daquele bocadinho, nós e Deus. Nós e Deus. Não é outra pessoa a falar, é Deus a falar direto ao nosso coração. E nós precisamos de estar esse bocadinho, para os homens também é verdade, não é só para as mulheres, para os homens também é verdade. Nós precisamos daquele bocadinho em que não temos a nossa atenção dividida com outra coisa qualquer que estejamos a fazer e estamos só nós e Deus a conversar, numa conversa. Eu e Ele. E a Sónia já não está aqui, porque entretanto foi lá para dentro com as crianças, mas é verdade. Eu considero Deus o meu maior tesouro e estes bocadinhos que consigo ter eu com Ele a conversar, para mim é a maior riqueza que eu tenho. É mesmo a maior riqueza. Então, agora sim, podemos pôr a próxima frase, Tomé. Obrigado. Eu posso saber a Bíblia de capa a capa, mas só se souber aqui, não vai fazer assim tanta mais diferença na minha vida. O pastor Paulo gosta muito de falar quando a palavra logos se torna a palavra rema. E eu preciso que o Espírito Santo atue sobre aquilo que eu estou a ler para me trazer a revelação ao meu coração. E é isso mesmo que nós precisamos. Nós precisamos da revelação de Deus. E isso só vem, de facto, quando nós deixamos Deus falar ao nosso coração. Já ouvimos... há 15 dias e provavelmente vamos voltar a ouvir. A fé vem pelo ouvir. E acima de tudo vem pelo ouvir a voz de Deus no nosso coração. Quando nós temos essa revelação, não há nada que nos pare. Porquê? Porque nós conhecemos o propósito. É mesmo isso. Não há nada que nos pare. Então, a fé não é um acordo mental. Não basta saber mentalmente. Próxima, se faz favor. Crer com o coração significa que nós queremos independentemente dos nossos sentidos físicos. Alguém pode fazer o favor de ler Hebreus 11, no versículo 1? Enquanto vocês procuram, deixem-me dizer-vos uma coisa. É possível a fé atuar quando nós queremos no nosso coração, ainda que a nossa mente tenha dúvidas. Mas o contrário não é verdade. Se eu tenho a informação aqui, se eu tenho fé mental, mas o meu coração não crê, não vai atuar. A fé atua quando nós queremos no nosso coração, mesmo que de vez em quando venham questões à nossa cabeça. A mãe de Jesus teve questões. Chegou lá o anjo, Maria, não temas, és agraciada, vais ter um filho, nananana. E Maria o que é que disse? Eu creio, fiz. Não. Maria disse, então e como é que isto vai acontecer? Ela tinha questões. Como é que vai acontecer? Mas ela cria no seu coração, muito diferente do pai de João Batista, não é? Que também fez perguntas do género, mas não, o seu coração não estava firme, mas o coração de Maria estava firme. Ela tinha questões e nós também temos. Muitas vezes temos e está ok. Nós temos questões. Temos é que ter a fé a atuar no nosso coração. Então, quem tem Hebreus 11, que possa ler? Espera aí que eu vou ali passar. Manel, estás tramado. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das que não se vêem. Amém? Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. É a certeza das coisas que se esperam. Que se esperam aonde? Onde é que se esperam essas coisas? Aqui ou aqui? No coração, pois é, esperar aqui
não traz grande efetividade. É a nossa convicção interior. É aquele, eu não consigo explicar, mas eu sei que sei. Eu sei que vai ser assim. É uma coisa interior que nos move, uma energia que a gente não sabe explicar, mas que nos leva. Porque, eu não sei tudo, eu não sei como é que vai ser, eu não sei, mas eu sei que vai ser assim. E eu sei que vai acontecer. Amém? Pessoal que está aqui, que tem família que não está. Nós temos uma convicção interior, sabemos que vai ser assim, sabemos que Deus tem os nossos filhos, sabemos que Deus tem o nosso cônjuge, os nossos sobrinhos, os nossos pais. Deus tem, e Deus está a trabalhar para os trazer mais para perto. Então nós podemos falar de acordo com a palavra de Deus. Senhor, eu sei que é a tua vontade, que ninguém se perca, mas todos venham ao conhecimento da verdade. Eu sei que tu os queres salvar. Mais ainda, eu sei que tu és um Deus multigeracional e tudo o que tu fazes em meu favor é em meu, dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos e assim sucessivamente. Portanto, eu conhecendo e sabendo o Deus amoroso que tu és, eu sei, eu falo de acordo com a palavra e corroborado em poder pelo Espírito, que os meus filhos estão a ser todos os dias trazidos mais para perto de ti. Os meus filhos, o meu cônjuge, o que for, estão a ser trazidos mais para perto de ti, no nome de Jesus. Será que podemos concordar? Amém? Para a nossa família? Amém? A nossa família está em Deus, toda ela, os que estão hoje na igreja e os que não estão. Toda ela está em Deus. Amém? Então, slide 10. Se faz favor. Pois é, desculpa, isso. João 20, 24, eu achava que já estava no slide a seguir, obrigado. João 20, 24 a 29, o pastor Mário, quando esteve cá, o pastor Mário Nobre falou nisto, tem a ver com Tomé, não é? Tomé, o discípulo que, quando ouviu dizer que Jesus estava vivo, disse, enquanto eu não vir e meter lá a minha mão, eu não vou acreditar. Não é? Foi isso que ele disse, é isso que está lá, em João 20, 24 a 29. A fé de Tomé era uma fé mental. Eu vejo, logo eu acredito. Era uma fé mental. E Jesus não recomendou essa fé, certo? Jesus disse que abençoados eram aqueles que não viram, mas creram, certo? Porque essa fé mental, eu vejo, logo eu acredito, não é fé, é o quê? Vista. Vista natural. E nós andamos por... E não por... Exatamente. Nem por sentimentos também, não. Quando falamos em vista, podíamos falar de outra coisa. Mas nós andamos por fé e não por vista. Então, não pode ser acredito porque já vi. A minha fé manifesta-se quando eu ainda não vi, mas eu acredito que vai acontecer. E tenho esta convicção profunda. Essa sim é a fé do tipo de Deus, e é a fé que Deus elogia. Agora sim, Tomé, se puderes, se faz favor. Próximo, mais? Sim. Aqueles que eram abençoados, bem-aventurados, são aqueles que não viram, mas creram. Próximo. A fé de Abraão, essa sim é a fé que é recomendada por Deus. Abraão era amigo de Deus. No tempo em que Abraão viveu com Deus, não havia Bíblia. Nem sequer Gênesis estava escrita ainda. Aliás, a vida de Abraão estava a ajudar a escrever o livro de Gênesis, certo? Então ele não tinha nada para ler à noite. Senhor, vou ler aqui um versículozinho. Não há. Mas Abraão era amigo de Deus. E Abraão ouvia a voz de Deus no seu coração. E Abraão acreditava que aquilo que Deus falou ia se cumprir. Certo? E nós somos amigos de Deus? E nós obedecemos a Deus? É que muito se fala em Romanos sobre Abraão. Podes pôr a próxima frase, se faz favor, também. É que o tipo de fé que nós temos recebido, aquela medida que eu estava a falar há bocado, é do tipo de fé de Deus, é do tipo de fé de Abraão. Agora, é a nossa responsabilidade desenvolvê-la, fazê-la crescer. O mesmo tipo de fé que Abraão teve. Diz que criou Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele criou contra tudo o que estava a ver. Mas, fé não tem nada a ver com os nossos sentidos,
Os nossos 5 sentidos não têm nada a ver com a nossa lógica humana. Aliás, se nós formos ler primeiro aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, Deus deixa muito claro que a lógica humana é uma batata. Okay? Não funciona. No reino de Deus, a lógica humana não funciona. Portanto, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê, não tem nada a ver com a lógica que nós aplicamos, por exemplo, nos negócios ou na família. Não. Na família tem, mas nos negócios não. Ou em qualquer sentido de governo deste mundo, não funciona. É um tipo de fé o tipo de fé do tipo de Deus é que é a fé verdadeira. O resto é fé mental, eu vejo logo, eu creio. Olha, isso também eu. Quando já estou a ver, já consigo acreditar. Há uns que nem a ver. Há uns que nem a ver conseguem acreditar. Mas pronto, a maioria das pessoas, eu vejo logo, eu creio. Slide 11. Só falta este e outro. Yes? Obrigado. A fé do coração é o último slide destes 2 capítulos. Como é que nós sabemos que estamos a crer com o coração? Como é que nós sabemos? Como é que provamos a nossa fé? E o pastor Jorge disse já no final de há 15 dias atrás que a nossa fé vai ser provada. E vai. E não é só uma vez. A nossa fé vai ser provada. Então, como é que nós sabemos que estamos a crer com o coração e estamos a aplicar o tipo certo de fé? Tomé, podes pôr a próxima, se faz favor. Distinguimos a diferença entre espírito e alma. Porquê? Muitas vezes nós lemos que o nosso coração é enganoso, na Bíblia diz isso, porque as nossas emoções são enganosas. Basta nós acordarmos num dia mais difícil e já temos um sentimento nheca e isso influencia todo o nosso dia e não tem nada a ver com aquilo que Deus nos está a falar e com aquilo que Ele quer fazer nos nossos dias. Então nós temos que ser capazes de distinguir entre o que é o espírito e o que é a alma. E isso faz-me lembrar que nós lemos alguns na Bíblia sobre algo que penetra até à separação entre o espírito e a alma. É o quê que penetra? A palavra de Deus. A palavra de Deus faz esta separação. Então, mais uma vez, eu disse que ia ser chata. A palavra de Deus. Conforme nós nos vamos ensopando na palavra, nós vamos sendo capazes de fazer esta distinção entre espírito e alma. Segunda, chata, tomar tempo com a palavra. Já leu a sua Bíblia hoje? Não é já tomou o seu Toddy hoje, não é já leu a sua Bíblia hoje? Já leu a sua Bíblia hoje? Orar em línguas. Epá, estamos a ser chatos, todos os domingos vamos estar a falar nisto. É muito importante o batismo com o Espírito Santo. Há igrejas, de facto, o pastor Paulo também aqui, quando foi os direitos e privilégios de filiação, dizia, há igrejas que não acreditam nisso, há crentes que não acreditam nisso. Epá, tudo certo, tudo bem, então somos amigos na mesma. Aqui acreditamos. Aqui acreditamos e fazemos. Não é só acreditar, é acreditar e fazer. Levamos a cabo. Nós oramos em línguas e acreditamos que isso faz muita diferença na nossa vida de cristãos do dia a dia. Porquê? Porque o Espírito revela-nos coisas. E o apóstolo Ted, não sei se foi aqui, não vos sei dizer, se foi aqui, se foi num dos cursos que gravei com ele, sim, porque eu também tiro dias de férias para gravar os cursos com o Ted, para poderem depois ficar disponíveis para vocês verem, não é? Num dos cursos, ele dizia, nós se calhar passamos o dia todo a orar em línguas e aquilo parece não significa nada e ao fim do dia temos a revelação. Porque Deus fala ao nosso coração. Ao fim do dia, quando nos aquietamos, temos a revelação daquilo que andamos a orar em línguas todo o dia. Yeah? Portanto, o Espírito revela-nos. E terceiro, paz. Quando nós cremos em Deus e sabemos que Ele vai fazer, vem esta paz, este repouso ao nosso coração. Então eu quero já dizer a quem está aqui à procura de paz e que precisa de ter este descanso, e alguns de vocês até dormem mal de noite, porque esta paz tem sido escassa nestes últimos tempos. Vem a Deus, chega-te mais perto de Deus, porque só Ele é que te pode dar esta paz. Só Ele é que te pode dar esta paz. Compromete-te a andar com Ele. Podes vir aqui à frente, e nós, ainda não, mas podes vir aqui à frente e nós podemos orar por ti e tudo isso, e está certo, e vamos fazer se tu quiseres.
Mas a diferença é feita não é ao domingo de manhã aqui com uma oraçãozinha. A diferença é feita no dia a dia. Quando tu te comprometes. Olha, vou dar um exemplo da minha vida. Para eu poder ter formação, eu tenho que a bloquear na minha agenda. E marco-me meia hora por semana, mais ou menos, para poder assistir a algum módulo de algum curso ou uma coisa assim. Faz a mesma coisa com Deus. Eu também faço. Faz a mesma coisa com Deus. Bloqueia a tua agenda e diz, ok, sejam 10 minutos. Estes 10 minutos agora são para ti, Deus. E não faço mais nada, e não me ponho a pensar em mais nada. Só quero conversar contigo. Claro que é nesses 10 minutos que o gato mia, a criança chora, não sei o quê. Tudo acontece. É sempre assim. Mas se tu continuares a ser fiel, vai acontecer. E vais ouvir a voz de Deus no teu coração. Porque Ele está desejoso de falar contigo. Ele está desejoso de se relacionar contigo. Só depende de ti. Ok? Então, a paz que tu procuras, essa paz que excede todo o entendimento, Deus está pronto para te dar. Agora depende de ti. Estás disponível para a receber ou não. E agora, slide 12. Este é um extra. Não está no manual. Até parece o pastor Paulo a falar. Este não está no manual, mas eu queria trazer para vocês e falar aqui um bocadinho. Fui buscar Romanos 4,17. Para vos dizer isto. Mais uma vez, estamos a falar de Abraão, não é? Por pai de muitas nações ele foi constituído, perante aquele no qual creu. Abraão creu em Deus, que vivifica os mortos. O próprio Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos voltar aos decretos, vamos voltar às leis. Quando Deus decreta, quando Deus determina, é a mesma coisa que já está feito. É a mesma coisa que já está feito, ainda que nós ainda não o estejamos a ver. E nós sabemos, primeiro é verdade no céu e depois é que se torna verdade na terra. E à medida que nós falamos a verdade de Deus e a palavra de Deus, essa verdade que está no céu vai sendo puxada. E é mesmo a palavra certa, é puxada, é o verbo. À medida que nós falamos, a verdade de Deus vai sendo puxada à terra para ser executada na terra. Então, imagina, se tu não oras de acordo com a palavra, se tu não falas com a palavra, quem é que está lá para puxar a verdade do céu à terra? Então vamos falar a palavra. Em vez de, às vezes também nas nossas orações, oh Deus, e dizemos coisas, mais valia estarmos calados. Vamos falar a palavra e vamos puxar a verdade e a vontade de Deus do céu para a terra. Sabem, quando nós oramos, e já oramos aqui hoje, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É assim que vem o reino de Deus. É assim que é feita a vontade de Deus. É quando nós nos dispomos a ser portais, para quem vê a ficção científica, não é? É o portal que passa de uma dimensão para a outra. Somos nós, esses portais. Quando falamos a palavra e quando agimos na palavra, quando caminhamos na palavra. Então, que sejamos capazes de passar da esperança, que é o futuro, para o passado, para a fé. Já está feito. Deus falou, já está feito. Deus falou, já está feito. Porque Deus ama-nos quando? Sempre. E falha quando? Nunca. Então, se Deus falou, já está feito. Eu posso ainda não estar a ver. E vamos mudar a nossa forma de pensar e de falar quando nós dizemos, Deus, tu falaste, tu vais fazer. Não. Deus, tu falaste, já estás a fazer, eu é que ainda não estou a ver, mas eu vou ver. Então, Deus, tu falaste, eu vou ver. Porque tu já estás a fazer. Porque tu já estás a fazer. Vamos mudar também a forma como pensamos e vamos mudar a forma como falamos, acima de tudo, porque isso também depois implica nos nossos pensamentos. Então, no céu já é verdade, agora é só uma questão de tempo de se manifestar aqui na terra, de se manifestar na minha vida. E isso também é a minha responsabilidade, à medida que eu vou regando com oração, à medida que eu vou falando na palavra. E se querem saber mais sobre oração, vão ouvir na Academia Zoé o ensino do pastor Paulo sobre oração. Amém. Obrigado, Nuno, eu sei que tu já lá foste. Agora ouçam bem. Para de tentar tornar verdade alguma coisa que já é verdade. A palavra de Deus já é verdade. Aquilo que Ele falou já é verdade. Não precisa estar a perguntar se é verdade ou não. Não precisa estar a tentar tornar isso verdade. Já é verdade. Para
de tentar julgar os assuntos espirituais com base nas tuas emoções. Eu sinto, então deve ser verdade, eu não sinto, então... Vá lá. O que é que diz a palavra? Se a palavra diz, é porque é verdade. Julga assim. E no fim do dia, pelos frutos os conhecereis. Se estás com dúvidas, olha para o fruto. Outra coisa muito importante que eu vos quero aqui dizer, e esta é mesmo para tomarem nota nos vossos cadernos, toda a promessa de Deus tem o poder de se auto-executar quando nós agimos sobre ela. Por isso é que nós dizemos, a tua palavra não volta para trás vazia, mas tem o poder vai cumprir o propósito para o qual é enviada. Quando nós começamos a agir sobre a palavra vai começar a realizar-se na nossa vida. Então, vamos agir, vamos caminhar nela. Vamos agir. Não sei se é verdade ou não. Ok, mas tal como no caso do polícia, na dúvida faz. E depois logo podes provar na tua vida se é verdade ou não. E outra coisa, para de tentar acreditar em Deus. Vou tentar acreditar que isto é mesmo verdade. Não, age como se fosse verdade. E depois logo vês se é verdade ou não. No caso do polícia também. Eu ouvi aqui há um tempo de um homem de negócio, um CEO de uma grande empresa qualquer, não sei precisar, não sei o nome dele, que dizia assim, obrigada. Dizia assim, o único futuro que nós podemos construir é o futuro que podemos imaginar. Se isto é verdade nos negócios, imaginem para a nossa fé. Se nós podemos imaginar, às vezes parece tontice, não é? Darmos algum tempo para visualizarmos. O pastor João fala muito em pintar o quadro, mas darmos algum tempo para visualizarmos isso é uma das técnicas, por exemplo, artistas, antes de um concerto, jogadores de futebol, usam, o Ronaldo usa, antes de entrar em campo, visualizar o que é que vai fazer. Porquê? É o único futuro que conseguimos construir, porque a mente humana é tão limitada que não consegue falar no abstrato, não consegue agir sobre o abstrato. Então nós precisamos de trazer alguma realidade, alguns conceitos para o nosso mundo, para algo que nós consigamos compreender, para depois poder então tornar verdade. Então é isso que nós precisamos. Imaginar. Em vez de fazermos filmes de terror, às vezes, na nossa cabeça, e às vezes não é um filme, é uma trilogia, ou já vai em 5 ou 7 ou 8 como o Freddy Krueger, vamos imaginar de acordo com o que diz a palavra. Não com o que dizem as nossas emoções, que às vezes estão variadas, mas com o que diz a palavra. Claro que para ser de acordo com o que diz a palavra, temos que entender o que é que a palavra diz, temos que saber, não é? E vamos lembrar também de outra coisa, é que o que é real não é aquilo que nós vemos e não é aquilo que nós sentimos. O que é real é o que está no mundo espiritual, que é o que não se vê. O apóstolo Paulo fala muito disso nas suas cartas, nas suas epístolas, não é? É o que não vemos. Por isso é que nós temos que andar por fé e não por vista. Não podemos ficar presos com aquilo que nós vemos. Temos que crer naquilo que não se vê, no mundo espiritual, ok? E outra coisa que eu queria dizer, já tinha partilhado até com algumas pessoas hoje de manhã. Muitas vezes nós dizemos, aquela pessoa é um guerreiro, é uma guerreira, e nada contra, ok? O pastor João já disse algumas vezes, sermos um guerreiro quer dizer, ou sermos intitulados como guerreiro, quer dizer que estamos sempre em guerra. Mas nós somos mais do que isso, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos meros guerreiros, nós somos mais do que vencedores. E nós não somos meros guerreiros, somos filhos e filhas e herdeiros. Nós temos o vestido, temos o anel, temos as sandálias do Pai. Nós carregamos o nome de família, o nome de Cristo de família. Portanto, nós não andamos, até podemos andar sempre em guerra, até as coisas, ou estamos a sair de uma, ou estamos a entrar numa, ou o quê? Até pode acontecer, mas há uma coisa que nós temos a certeza, é que no fim, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais que vencedores. E como a Sara dizia há bocadinho, algumas coisas são tempestades, outras são abalos que são necessários para tirar da nossa vida aquilo que já não nos serve. E nós temos tido muito disso ultimamente. Irmã Adelaide, muito obrigada. Estava mesmo com dificuldade em abrir. É o que vale, está sempre com atenção. Deus a abençoe.
Só por causa disso vais pagar um almoço de carne. Nós estamos mesmo a terminar. Não temos que ser super-heróis. Nós somos filhos e herdeiros e não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada, só precisamos do nosso papá. Precisamos ter esta convicção de que vivemos com ele, somos seus filhos, somos seus herdeiros hoje. Não vamos ser quando chegarmos ao céu, somos hoje. Então eu gostava que pudéssemos ficar de pé. Um pouco em silêncio. Um pouco, depois já vos chamo. Mas agora neste tempo de silêncio, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Se alguém tiver alguma coisa para partilhar com a igreja, venha aqui ter comigo. Mas agora neste tempo de silêncio, deixa Deus falar ao teu coração. Deixa Deus ministrar-te.